Beleza, tranquilo. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai fazer um bate-papo super descontraído e vamos ver o que a gente consegue extrair dessa reunião de dificuldade das locadoras e como a tecnologia pode ajudar, pode contribuir ou para resolver a dificuldade ou ao menos minimizar, certo? Quem diz que passa para o próximo slide agora? Bom, antes da gente falar realmente das dificuldades e de vocês começarem a fazer as perguntas, só para dar uma introdução, né? O sistema Locar é um sistema que foi desenvolvido especificamente para locadoras de bens móveis, e aí a gente consegue, nesse segmento, atender a todos esses tipos de locadoras que estão aí na tela. Ou seja, 90% do nosso público é locador de equipamento para construção civil. E aí a gente inclui, né, os locadores desde ferramentas elétricas, andaimes, até mini máquinas, e aí a gente vai para compressores, geradores, plataformas, empilhadeiras, containers, banheiros químicos, e aí tem algumas ramificações na parte de médica e tecnológica. O que importa é entender que nós temos um produto que foi desenvolvido especificamente para locadoras. O nosso nicho é locação. Então, todos os processos que existem, que envolvem a locação, eles são abordados dentro do sistema Locar. Bom, como a Marô disse, né, nós temos aqui no sistema Locar um segmento ou um setor da empresa que é o setor de suporte. E o nosso suporte é online, né? Ou seja, a gente atende em horário comercial e a gente tem um costume, né, de elencar quais são os suportes que a gente fez, quanto tempo a gente demorou para responder, como aquela solicitação foi atendida. E aí, quando eu fui convidada para participar dessa reunião, a Marô deixou bem claro que não era uma demonstração do sistema, que não era uma reunião comercial, e era assim para ter uma troca entre as locadoras e os fornecedores de serviços, no caso de sistemas, para saber como que um poderia ajudar o outro. Eu até brinquei com a Marô naquele momento, falei, Marô, é muito interessante essa reunião, porque eu percebo que uma grande parte dos clientes, não só no sistema Locar, mas em outros sistemas, eles têm um canhão e eles estão usando esse canhão para matar uma formiga. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de treinamento. Então, eu acho que eu peguei esse setor de suporte, extraí os principais problemas que a gente verifica que as locadoras encontram, e aí eu listei aqui. Como a Marô disse, não são únicos, podem não ser as mesmas dificuldades de vocês, e a gente vai fazer essa reunião justamente para entender como é que está a situação ou quais são as dificuldades apresentadas pelas locadoras. Alguém gostaria de explanar alguma dificuldade que encontra hoje? Não pode ser uma reunião onde só a Ana vai falar. Ah, legal. Pode abrir seu microfone. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Boa noite, Ana. Boa noite, Marô. É um prazer estar participando com vocês. Boa noite, Renato. Dessa reunião. O primeiro,
fazendo um elogio aí à Ana, é um sistema local que eu tenho usado há alguns meses. Eu vi várias outras demonstrações antes de optar pelo Locar. E o Locar foi um do que mais nos agradou no sentido custo-benefício e tem nos agradado até então. Mas eu ainda sinto algumas dificuldades. Eu não sei se é por, que a Ana falou, talvez desconhecimento com relação ao sistema ou alguma coisa que o sistema ainda não ofereça. Mas uma dificuldade tem sido nós temos aqui muitas máquinas que nós entregamos no balcão e outras nós entregamos através do nosso carro. Entregamos e coletamos. E eu tenho uma dificuldade hoje em separar aqui no sistema aquilo que é retorno no balcão e que é retorno retirada pelo nosso motorista. Então eu não tenho essa informação hoje no sistema. E eu precisaria ter, por exemplo, um relatório hoje no início da manhã, onde eu passasse aqui para o meu motorista e falar, hoje você precisa retirar essas máquinas. Então eu precisaria ter selecionado no sistema que aquelas máquinas foram entregues pelo motorista e não retiradas no balcão. Né? E ter também aquelas máquinas que serão, listar aquelas máquinas que serão devolvidas no dia no balcão. Não sei se a Ana já tem alguma coisa hoje nesse sentido no controle do sistema, Ana? Certo. Renato, obrigado por você ter participado, por você ter entrado na nossa reunião. Renato é cliente do Sistema Locar, do Paraná, né, Renato? Isso, Londrina. Isso, de Londrina. Renato, a sugestão que eu te dou é a seguinte: você tem no sistema o painel de gestão de contratos que vai te avisar quais são os contratos que estão com o período de locação vencendo, ok? Ok. Destes contratos tem a decisão, né? Cada locadora tem uma logística. Uns ligam para o cliente para saber se vai renovar ou se vai ser devolvido. Isso é uma situação, ok? Ok. Então, uma primeira solicitação, uma primeira notificação é a notificação dos contratos que estão vencendo. O equipamento que vai ser devolvido na locadora, quando o cliente chega lá e coloca no balcão para devolver, você já vai fazer a devolução no sistema. Diferente dos equipamentos que o seu motorista vai buscar. Até porque nem sempre o cliente sabe o que ele vai devolver. Às vezes, por exemplo, o cliente te liga e diz assim: Renato, pode recolher o meu material. E você pergunta: mas o que é que você vai devolver? Ele diz: nem sei, nem estou na obra, quem está lá é o mestre de obras, vê lá o que ele vai recolher, certo? Então, certo. Nessa situação, o que a gente indica no sistema? Nós trabalhamos com a devolução temporária. O que é a devolução temporária? É um comprovante, um documento que vai buscar todos os itens que ainda estão locados naquele contrato e vai gerar um documento, um romaneio, um comprovante de devolução. Mas nada disso voltou para o seu estoque. É um documento que você vai dar para o seu motorista para ele ir recolher os equipamentos. Quando esses equipamentos voltarem, aí sim você vai fazer a devolução efetiva no sistema, para que esses equipamentos, então, voltem para o seu estoque. Beleza, Ana. Isso daí nós já estamos usando. Mas o que falta mesmo ainda é eu poder registrar no sistema aquilo que foi entregue efetivamente pelo motorista. Entendeu? Você quer deixar registrado? Registrado que foi entregue pelo motorista. Porque aquilo que realmente é devolvido no balcão, eu fico tranquilo. Na hora que o cliente vai devolver aquilo, eu emito a devolução e está certo, não tem nenhum problema. Mas o que acontece hoje muito quando a gente entrega para o cliente? Nós vamos entregar. A gente sempre avisa. Uma sugestão seria você colocar no campo da observação da devolução, que foi feito via...
Mas é que eu preciso de um relatório, Ana. Por exemplo, eu quero saber hoje, de maneira mais prática, assim, ó, o que foi entregue pelo nosso motorista que está vencendo hoje, por exemplo. Entendeu? Então, eu já saberia Ah, aquilo entendi. Entendi. Você que quer que deixe realmente registrado de alguma forma em relatório em o que relatório. o seu motorista executou de ação. Isso, até para que eu possa, assim, naquele painel de controle de contratos, aquilo que está vencendo no dia, eu poder diferenciar aquilo que eu vou ter que ir retirar ou daquilo que vai ser devolvido no balcão, entendeu? Até para Entendi, ajudar... uma marca, né? Uma marcação. Exatamente. Isso, até para poder Legal. facilitar também gerar um relatório, mesmo um relatório de recolhimento, é o relatório de entrega. Até para eu poder conciliar isso. Então, assim, eu poder listar aquilo que eu preciso entregar e aquilo que eu preciso recolher. Né? Porque hoje eu não tenho isso no sistema. Entendi. Uma marcação, né, do que vai ser entregue ou recolhido e do que está sendo feito direto no balcão. Isso. Ah, legal. Tá. Essa é uma dificuldade. E uma outra... Posso falar? Pode? Bom, se acho que tiver mais sim. alguém que queira falar, eu falo Só depois. sobre o local de entrega, talvez você consiga tirar um relatório, não sei que eu não estou com o sistema aberto. Primeiro, eu sou Roberta, sou da Aluga Máquinas, de Santa Catarina. E eu acho que sai um relatório de locações de um período com local de entrega. Acho que com o local de... Ah, tá. Deixa a Fernanda responder. Sim, o relatório por local de entrega, sim. O que o Renato está questionando é com a devolução. Ele quer diferenciar, de alguma forma, nos relatórios, o que vai ser entregue pelo motorista e o que vai ser retirado no balcão. É que o que normalmente é entregue, a gente coloca o local da obra, né? É obrigatório. Talvez já conseguiria ir utilizando essa ferramenta até a adaptação do sistema. É que às vezes a gente utiliza aqui o local de entrega, até mesmo quando a gente entrega no balcão, quando o cliente precisa deixar no sistema designado qual é a obra que ele está... para que obra ele está levando aquela máquina. Então a gente já usa, mesmo ele retirando no balcão, a gente usa o local de entrega para deixar registrado onde é a obra. Mas isso não significa que nós entregamos efetivamente, né? Algumas vezes ele retirou no balcão aqui. Então isso ajuda, mas não por completo. Mas eu acho que é tranquilo de implementar, tá? Não, bacana. Se for possível, ajudará bastante. Eu vou falar como eu sempre falo para vocês. Manda aquele e-mail solicitando que a gente coloca na fila de implementação. Beleza. Tá bom? Tá bom. E qual era a outra dúvida, Renato? Uma outra dificuldade. No fechamento da locação. No fechamento que eu digo até para que a gente possa cobrar do cliente. O que acontece muito aqui? O cliente às vezes pede uma máquina e não sabe por quanto tempo ele vai ficar. Então, ou ele acha que vai levar a máquina por um dia e por um dia vai ser o suficiente e às vezes não é. Então, o que acontece? Ele leva a máquina então por um dia e depois ele ficou 3 dias com aquela máquina. Então, nós fizemos uma locação diária. E quando ele vem devolver, 3 dias depois, nós vamos cobrar, fazer o fechamento pelo sistema e o sistema vai cobrar 3 diárias. Mas na nossa política aqui, quando ele ficou com a máquina 3 dias, ele já entra na política de desconto. Então a gente já cobra, como a gente já tem configurado no sistema, 2 dias e meio. Só que aí o sistema não faz o fechamento dessa forma, ele cobra 3 locações integrais. Eu já precisaria que ele fechasse com desconto. Então, da mesma maneira acontece que se ele devolver uma semana depois, eu já fecharia para ele a locação como o período de uma semana, e não de 7 dias sem descontos. E aí hoje, como o sistema não faz isso hoje, eu tenho que fazer esse cálculo na mão. Na verdade faz, tá? O que acontece? Se ele alocou por uma diária, quando terminar no dia seguinte, o sistema vai te avisar que está vencendo, ok? Certo. Você não quer fazer nada, deixou o contrato lá vencido. Na segunda diária,
ele já entraria para você, por exemplo, no cálculo de 3 diárias, certo? Certo. Então, você pode ir na opção de alterar o tipo de locação Então, e alterar para 3 diárias. Ele, quando for fechar, vai fechar no seu período, que é customizado, inclusive. A mesma coisa é na semana, né? Ele locou por uma diária, vai ficar lá avisando que está vencido. E aí, quando ele ficar por uma semana, você não vai fechar contando diária por diária. Então, você altera o tipo de locação para a semana. E ele vai fechar certinho para você. Então, mas esse que é o detalhe. Essa alteração manual é que acaba gerando uma certa demora e é um retrabalho. Então, o ideal seria assim, já deu 3 dias, automaticamente aplica o desconto e faz o fechamento, né? Automatizar essas questões. Então, mas é que a gente precisa entender que o sistema, ele tem uma regra de negócio e que atende a um grande número de locadores. Então, no seu caso, você trabalha dessa forma, mas a gente atende uma série de outras locadoras que não fazem dessa forma. Se o sujeito contratou por diária, ele vai pagar por diária. Inclusive, isso é cláusula contratual na grande maioria das locadoras, renovado por igual período. Então, nesse sentido, eu não consigo tirar o manual. Por quê? Porque eu vou te atender, mas eu não vou conseguir atender outras locadoras que trabalham de outra forma. Então, mas aí eu penso que pode ser customizado no sistema essas situações, né? Tem coisa que é possível. Eu habilito para essa política ou não, né? Tem coisa que é possível e tem coisa que não, né? Essa troca automática não é possível. Tá? Ainda, né? Ainda, quem sabe? Assim, quem sabe? Alguém mais? Alguma mais pergunta, gente? Bom. Lembrem-se que é uma reunião, né? Já que, enquanto não surge a próxima pergunta, né, eu queria discutir um primeiro ponto aqui com vocês, que é uma dificuldade que eu verifico que as locadoras, na maioria das vezes, encontram, né? Primeiro, às vezes eles não têm nenhum sistema, né? Estão querendo informatizar, ou então usam, na maioria das vezes, um sistema de vendas adaptado, o que a gente tem, assim, clara certeza de que não vai funcionar, porque a logística é totalmente diferente. E uma situação que me preocupa é que eles imaginam que contratando um sistema, beleza, contratei, o negócio vai funcionar sozinho, né? Tudo a partir de agora é automatizado, é informatizado. Então, quando a gente fala em sistema, a gente está falando de 3 componentes que são muito importantes e que são interligados e que nenhum deles funciona sozinho. Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, as locadoras têm muita dificuldade em entender que hardware, quando a gente fala de hardware, eu estou falando de computador e de rede. Isso faz parte do sistema. Então, a pessoa compra um computador há 10 anos atrás e acha que ele vai infinitamente ser útil, que ele vai ter ele tem, assim como qualquer máquina, e vocês locadores de máquinas melhor do que ninguém sabem disso, tem uma vida útil, né? Então, a gente eu vejo que uma dificuldade das locadoras é em entender
que o sistema por si só, o software por si só, não faz nada sozinho. Ele precisa ter máquina, hardware compatível e ele precisa de pessoas para ser alimentado. E aí a gente recai no problema do treinamento, né? Eu sempre falo assim, ó, quando alguém liga aqui no suporte e diz assim, eu tô aqui fazendo um controle paralelo. Toda vez que falo, tá fazendo um controle paralelo, eu falo, peraí, vamos voltar lá. O que você está controlando paralelamente? Ah, é aqui, ó, eu não sabia que dava para controlar as manutenções dos meus equipamentos. Não, então, espera um pouquinho, vamos falar do módulo de manutenções. Ah, eu tenho aqui um controle paralelo porque eu quero controlar as minhas despesas e aqui no sistema tem fatura, mas onde que tem despesa? Não, espera um pouquinho, vamos falar do controle financeiro, né? Então, eu percebo que, às vezes, a pessoa não consegue, a locadora não consegue entender que ela não precisa só de um sistema. O sistema é uma parte, o software é uma parte. Eu preciso de ter, né, hardware, máquina, rede e preciso de pessoas. Essas pessoas, elas precisam entender não só de sistema, de utilizar, né, o sistema, mas elas precisam também de entender de locação. Porque se elas não entendem de locação, se elas não entendem o mínimo de equipamento, elas não conseguem nem orientar o cliente. Que o cliente vem para pegar uma lixadeira, não sabe se é para lixar madeira, se é para... não sabe para que é. Então, precisa toda essa parte, sistema, envolve tudo isso, né? Não é só software, é hardware, pessoa e também o software. Tá? Então, esse eu vejo que é uma dificuldade. Quando eu falo em uma outra dificuldade que eu vejo nas locadoras, é a diferença, elas conseguirem entender a diferença de dado para informação. Dado é uma coisa, informação é outra coisa. E aí eu digo, se você está utilizando um sistema simplesmente para fazer um registro, você está pagando muito caro. Tem forma muito mais barata para fazer registro. Agora, se você está utilizando o sistema para conseguir obter informações, que são esses dados transformados, e pegar essas informações para fazer o uso na gestão ou na tomada de decisões, você está pagando barato no sistema. Porque você vai ter muita informação. E aí a gente tem algumas ferramentas para isso, né? A gente tem os painéis de gestão, a gente tem o gerente virtual, a gente tem o dashboard, além, né, da nossa gama de relatórios, que hoje passa de 800. Então, mas eu nem sei, eu precisei fazer aqui para o meu chefe um relatório gráfico dos clientes que mais locam. Isso tem pronto, né? Você que não conseguiu encontrar, mas porque não perguntou, por uma falta de treinamento. Então, usar um sistema apenas como registro não vale a pena. Ele tem que ser utilizado como ferramenta de gestão. Lógico que ele veio para agilizar e operacionalizar as operações da locadora, né? Informatizar as operações da locadora. Mas se ele for visto só por esse lado, provavelmente ele não vai valer a pena. Marô, eu não estou tendo acesso ao chat. Se você tiver alguma pergunta aí. Espera aí.
Não tem pergunta, mas eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Vamos lá. O que você eu vai vejo? colocar? Não, eu vejo bastante, é isso, quer dizer assim, o sistema gera um monte de informação e a maioria não é só na locação, tá? Não sabe o que fazer com essas informações e hoje o que mais conta numa empresa, o que mais vale numa empresa, a coisa mais importante numa empresa é a informação, né? Tanto, por exemplo, uma coisa que eu indico para os meus clientes é nunca compartilhe, por exemplo, o seu banco de dados, o seu mailing com ninguém. Isso é uma das coisas mais preciosas que você tem. O problema é que as empresas não fazem muita coisa além de mandar e-mail, né? A única coisa que elas fazem com aquelas informações é mandar e-mail. E o Renato estava falando agora sobre o acesso que ele tem a uma série de informações, por exemplo, quando que o cliente alugou, qual foi a última vez, quer dizer, eu imagino que o sistema, eu nunca entrei no seu sistema, né? Mas assim, eu imagino que o seu sistema dê orientação assim, o cliente que é ativo, o cliente que é inativo, quando o que o cliente aluga mais, que fase da obra, eu não sei se é possível isso, mas assim, sabendo quais são os últimos equipamentos que aquele cliente alugou, dá para saber em que fase da obra que ele está. E aí dá para ter uma ação, dá para fazer uma ação, prospectar os próximos. Aí eu estou falando pelo lado do marketing, tá, Ana? Mas, Barô, isso é BI. Olha só. Você consegue, por exemplo, saber, eu não entendo necessariamente da ordem cronológica de uma obra, tá? Mas, por exemplo, eu quero saber quem locou betoneira nos últimos 30 dias, porque para esses clientes que provavelmente estavam rebocando alguma parede ou fazendo algum piso, eu vou oferecer um outro tipo de equipamento. O sistema faz isso? Faz. Nossa Senhora. É o sonho dourado de qualquer marqueteiro. Tem uma quantidade de informações, por exemplo, no gerente, eu vou só para você ter uma noção assim das informações, né? A gente tem aqui esse gerente virtual, uma ferramenta que a gente lançou. Ele é um robô, a gente instala esse robô no seu servidor. Quando termina um mês, o mês tinha 31, terminou dia 31, no próximo dia, depois que terminou o mês, o que esse robozinho faz? Ele gera um relatório, empacota isso e manda para o gestor da locadora. Esse relatório tem 6 partes. Então, você consegue ter, olha o nível a quantidade de informações, tá? Você consegue ter, por exemplo, no primeiro tópico, qual foi a evolução dos seus clientes no mês que acabou de acabar, comparado com um mês anterior e comparado com o mesmo mês que acabou de acabar um ano antes. Acabou de acabar agosto. Então, a semana que vem vai acabar agosto. Então, o gerente virtual vai disparar esse relatório. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter o fechamento de agosto, o fechamento de julho e o fechamento de agosto de 2019. E que dados? Esse comparativo de que dados? Primeira parte, clientes. Então, eu sei quais foram as cidades onde eu tive os novos clientes, quantos foram esses novos clientes, quantos clientes da minha base estão ativos ou não nesse mês que acabou de acabar. Esses clientes, a evolução dos meus clientes, se eles são, em maioria, né, o total, se eles são pessoa física ou pessoa jurídica. Ou seja, eu consigo, com estas informações,
tentar traçar uma persona. Perfeito. Quem é o cliente da minha locadora? Porque se o meu cliente é pessoa jurídica, o que é que vai adiantar eu fazer um anúncio no Facebook? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas o quê? É uma informação que você precisa conhecer o seu cliente para saber onde você vai atuar. Eu falei da primeira parte do relatório, clientes, ok? Segunda parte, equipamentos. Ele me lista no mês que acabou de acabar. Quais foram os equipamentos locados em quantidade, em valor e quanto essa quantidade é em percentual dentro do meu total de locações, e esse valor de um grupo, betoneira, por exemplo, quanto esse valor que eu loquei de betoneira corresponde no percentual do meu total de contratos, de locações. Segundo item. Terceiro item, a gente vai falar só de faturamento. Então, ele mostra a evolução do faturamento de 1º de janeiro, sempre do ano atual, até o mês que ele acabou de fechar. Olha, quanto foi faturado em cartão, em dinheiro, em boleto, quanto foi locado e faturado, quanto foi locado e não faturado. Então, eu estou te dando assim só uma pincelada das informações. E esse relatório tem 6 partes. Cada uma dessas partes mostra em cima uma tabela de texto com essas informações. Na parte de baixo, um conjunto de gráficos em cada um desses segmentos. E a gente, de propósito, quando a gente instala o sistema Lucar, a gente não instala o gerente virtual. Ele não tem nenhum custo para os nossos clientes, mas ele não é instalado. Ele é instalado sob demanda. Por quê? Porque quando eu percebo que o cliente, olha, eu quero o gerente virtual, falo, ó, investe nesse cara. Esse cara trabalha com gestão. Esse cara está querendo analisar como é que a locadora dele está andando. Aí a gente vai tentando atender a essas necessidades. Aí a gente fez agora não, já tem uns 6 meses, o dashboard. Dashboard, né? Eu não gosto muito de usar palavras em inglês, porque a gente está aqui no Brasil, mas o dashboard é um painel, né? Como nós já tínhamos o painel de gestão de contratos e o painel de gestão de clientes, falei, então vai ficar muito painel. Vamos falar, então, vamos usar o termo que a maioria das pessoas usam, que é o dashboard. Então, o dashboard é um botão, um atalho na tela principal, que é essa parte aqui, essa telinha aqui de baixo, aonde você tem no mês que você está, né? Você pode escolher o período, na verdade, mas ele mostra sempre no mês que você está tudo que está acontecendo na sua locadora. Que equipamentos foram os mais locados, isso em gráfico, em texto, quais foram os contratos que foram fechados em locação ou em renovação, o que foi faturado e o que foi recebido. Então, eu fico muito mais preocupada em fornecer informações de gestão do que simplesmente operacionalizar, né? Às vezes a pessoa fica tão preocupada, preciso fazer isso mais rápido. Mas será que mais rápido vai te levar na melhor qualidade? Né? A gente tem que parar para pensar nisso também. Acho que a Marô deve ter caído. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu vou passando aqui nos meus... Vamos lá, Renato. Amanhã eu estou pedindo para você ativar meu gerente virtual. Você Desculpa, é o quê? aqui está falhando de novo, Ana. Não tem problema, eu vi que você caiu, mas já voltou, tá? Enquanto isso, eu Desculpa. conversei ali com o Renato.
Não, eu já estou enviando um e-mail para você, Fernanda, ativar meu gerente virtual. Tá vendo? Já ganhei. Eu, Já, a minha eu não reunião tenho tá sistema aberta. local, eu posso ter um gerente virtual? Então, pode, claro. Será um Mas prazer. eu não alugo equipamentos, como é que eu faço? Eu vou comprar uma betoneira, vou comprar um martelete, vou comprar um andaime só para ter um gerente virtual. A gente tem aqui alguns casos assim que são engraçados, sabe? Outro dia um sujeito ligou aqui e disse assim: olha, eu não tenho uma locadora, mas eu tenho 6 betoneiras. 6. E eu quero começar a alugar, mas assim, ó, eu quero começar direito, eu já quero começar com um sistema. Eu falei, meu Deus, assim, né? Porque eu imagino que com 6 betoneiras ele consiga fazer um controle, né? Talvez não necessariamente de um sistema. Mas eu falei que, cara, a pessoa, né, tem uma visão Oh, de que ele tem 6 hoje, mas amanhã ele pode ter 60, né? nossa, se o cara já quer começar com um sistema com 6, Pois esse cara é. tem uma visão que muita gente não tem. Então, aqui, uma outra situação que a gente levantou aqui é a parte de regras, controles e notificações. Então, o sistema local, ele tem algumas notificações e a gente sempre divide essas notificações em ativas e ativas e inativas. As ativas são notificações que, independente da ação do usuário, elas vão acontecer, tá? Agora, as inativas, você precisa ter alguma operação para que seja notificado, né? E aí, com relação a essas notificações, a gente percebe, por exemplo, que as pessoas, elas veem que tem uma notificação e não fazem nada com aquele aviso, né? A gente colocou de um tempo para cá, bem na tela principal, assim, uma mensagem do de backup. E você precisa de ver quanto tempo que as pessoas demoram para perceber que tem uma notificação de que tem algum problema e que elas precisam ligar aqui no suporte. Então, a parte de notificação é uma parte que eu acho importante e que a locadora perde muita coisa quando ela deixa de se ater a essas notificações. Então, ela perde prazos de contratos que estão vencendo, ela perde de faturar ou de cobrar locações que foram devolvidas ou renovadas, e ela tem a notificação de que fatura a receber naquele dia também estão sendo notificadas. Então, essa parte de notificação eu acho muito importante. A parte de auditorias, a gente costuma falar para as locadoras, olha, criem usuários para os seus funcionários, para que cada um tenha o seu usuário, porque cada usuário tem as suas permissões e os seus bloqueios. Porque se você deixar isso tudo muito exposto, você pode ter problemas. Você estava falando a respeito do... não compartilhem o seu cadastro de clientes, né? As suas informações, não compartilhem, né? E aí eu tenho um caso, assim, que é um caso preocupante e que vem ao encontro dessa parte de auditoria, dessa parte de controle de acesso, né? Que existe um fluxo de funcionários entre as locadoras. Sabe, os funcionários, eles migram de uma locadora para outra. E em algumas situações, a moeda de troca que eles levam, né, Claro. é a carteira de clientes. Então, essa parte de permissões de acesso, ela é muito importante,
Por quê? Porque, inclusive, para você ter esse fato, né, de levar a carteira de cliente de uma locadora para outra, nos fez pegar alguns relatórios e alguns acessos e levar para um tipo de usuário que é o administrador, que a gente aconselha que seja só o proprietário, mais Claro. ninguém. Mais ninguém. Por mais, mas o meu gerente é super de confiança. Ótimo, ótimo, que bom que assim seja e que assim se mantenha. Mas isso não dá o direito de você abrir os dados da sua empresa e deixar isso vulnerável. A parte de auditoria, a mesma situação. Quando faz um contrato e eles têm comissão, e aí quanto mais eles locarem, mais eles ganham, eles querem locar no preço que for. Então, eu quero um relatório de todos os contratos que foram feitos com valores abaixo da tabela e acima também, porque me interessa. Só que mais do que saber quais são esses contratos, eu quero saber quem fez esse contrato. Porque na hora que a coisa é pro bom, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Mas na hora que é um problema, não fui eu, não sei, não vi, né? Então, uma outra dificuldade que eu percebo nas locadoras é que, em princípio, eles estão tão assim afoitos em informatizar, em controlar de alguma forma, e aí se esquecem dessa parte de delimitar, né, os acessos. E a parte de regras, uma outra dificuldade que a gente tem aqui, né, no suporte, principalmente de locadoras que vêm ou de planilhas ou vêm de um sistema de vendas adaptado. Então, o que acontece? Quando a pessoa vem de uma planilha, precisa ficar muito claro que ela não tem um sistema. Ela não tem um sistema. Ela tem um software de planilhas eletrônicas, que é um editor melhorado, porque tem algumas fórmulas, você consegue fazer algumas restrições, mas é livre. E aí digita o que quiser, do jeito que quiser, e vai, né? Funciona desse jeito. Quando você vem para um sistema, você vem para um ambiente extremamente controlado. E assim tem que ser. E assim tem que ser. Por quê? Porque o sistema, a parte de tecnologia, vem para justamente contribuir na parte de consistência, na minimização de erros, para você não é um erro, mas pode ser uma conduta duvidosa, né? Quando você trabalha com um sistema, você está num ambiente extremamente controlado. Existem regras. E não adianta você querer dar um jeitinho brasileiro, né? Porque o sistema, ele tem a implementação dessas regras. Eu posso colocar qualquer coisa no CNPJ? Não pode colocar qualquer coisa. E a obrigação e a função do sistema é te avisar. Olha, digitou errado, esse número não confere. Olha, esse cliente está há mais de 60 dias sem locar com você. É necessário checar o cadastro dele. Será que o e-mail dele não mudou? O telefone? Então, essas regras é que às vezes a gente vê a dificuldade que a locadora tem de migrar de um ambiente que não é um sistema, que é aberto, né? Que cada um digita do jeito que quer, faz do jeito que quer, e aí vem para um ambiente extremamente controlado, que é o caso de um sistema específico, né? Desenvolvido para esse fim mesmo. E aí? Alguma pergunta?
Então, vou passando aqui, olha lá. Aqui, Marô, eu coloquei aqui um print da primeira parte daquele relatório que eu estava te falando do gerente virtual. Tá. Deixa eu arrastar para cá, para ver se eu... Então, aí tem a parte de clientes, né? E aí ele está justamente mostrando qual é a evolução dos clientes naquele período. Aí tem sempre assim, ó, a parte textual em cima e a parte gráfica embaixo. Essa é uma parte, a parte de clientes, né? E aí a gente fez também o que a gente chama de painel de gestão de clientes. Então, nesse painel aqui, você tem uma visão geral dos seus clientes, né? Quantos clientes você tem cadastrados? Desse cadastro, quantos estão sem bens locados? Quantos estão com bens locados? Quantos estão com fatura em aberto? E aí, de cada um desses clientes, a gente pode fazer essa série de consultas, né? Eu quero saber quais são os contratos desse cliente, quais são as faturas, é um histórico, né? É a vida desse cliente. E mais importante ainda, é que aqui você tem a data em que ele foi cadastrado, a data em que a última vez que o cadastro dele foi atualizado, quanto já foi faturado para esse cliente, quanto já foi recebido, quanto foi faturado nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, a data da última locação e o endereço desse cliente. Então, quanta informação eu consigo tirar daqui e montar uma campanha, por exemplo, de marketing? Nossa, é o sonho dourado de qualquer marqueteiro. Pois é, mas assim, aí eu dou um passo atrás, né? E aí eles falam assim, mas bem que podia já clicar aqui, selecionar, mandar o e-mail. A gente até envia e-mails por dentro do sistema. Mas eu brinco aqui com o meu pessoal, cada um no seu quadrado. Já não tem um software que é específico para e-mail marketing? Não, pera lá, mas... Não, aí já é querer demais, né? Aí já é querer demais. Mas eu passo por isso diariamente, sabe? Eu falo, gente, dá para fazer muita coisa, né? Só que milagre não dá. Não, é exatamente o que você falou, cada um no seu quadrado. Querer que ele faça a gestão do marketing, pelo amor do Santo Padre, né? A gente já consegue extrair todas essas informações e dar essa base pronta para ele para o marketing. Para ele, a partir daí, sim, traçar a sua estratégia de marketing. Sim, aí você vai criar a estratégia do marketing para o marketing usar as ferramentas próprias do marketing. Você tem zilhões de ferramentas para usar em rede social, para usar em e-mail marketing, para usar, enfim, para montar a estratégia de marketing com essas poderosíssimas informações. Você consegue saber, por exemplo, numa cidade, eu escolho uma cidade e eu consigo saber quais foram os bairros daquela cidade que eu tive locação. Nossa. Eu tenho uma informação tão importante. E o mais triste é que eu tenho certeza que quem faz o marketing desta locadora não recebe essas informações. Eu acho que isso é o mais triste. Isso vai levar a pessoa que faz o marketing dessa locadora, quando souber, ao suicídio. Então, porque na verdade, marketing é uma coisa que custa caro. Então, ela não pode ser desperdiçada. E aí, se você faz uma campanha mal feita, você está rasgando dinheiro. Né? Você tá rasgando. Eu vou mais longe. O marketing ele é desprezado. Não é o assunto desse webinar, então não vamos mudar o foco, senão você vai perder o seu tempo. Um dia a gente fala sobre isso.
mas é um material riquíssimo para investir num marketing bem feito, com resultado. Então, um dia a gente fala sobre isso, mas continua no teu aqui, senão você vai perder o foco. Um outro problema que eu vejo é que a gente tem, assim, muitas pessoas que se reportam aqui, é com relação aos ativos, né? Então, aos bens que a pessoa aloca. A primeira preocupação, assim, a mais estampada de todas, é o controle de estoque, né? E aí eu sempre, quando a pessoa não conhece o sistema, não falou com a gente ainda, eles falam assim, mas o seu sistema controla o estoque? Bom, eu acho que a primeira coisa é que se você trabalha num sistema para atender uma locadora e ele não controla o estoque, não faz nenhum sentido, né? Então, eu acho que não é vantagem nem característica de diferencial em sistema de gestão para locadoras controlar o estoque. Isso é a obrigação do sistema. Agora, eu acho que a gente consegue, com o sistema, extrair informações desse estoque e estas informações é que vão me dar subsídios para tomar uma série de decisões. Então, você quer ver uma informação importante? Quais são os bens da minha locadora que estão sem locação nenhuma desde, sei lá, desde março? É uma informação importante. Por quê? Porque se eu tenho alguma coisa que está desde março sem locar, eu posso traçar várias estratégias. Eu posso fazer uma promoção, ou eu posso decidir não comprar mais aquele tipo de equipamento. Então, são algumas informações muito importantes. Quais são os bens que eu mais loco? Porque eu preciso decidir se eu estou ficando sem estoque ou não. E aí a gente tem aqui, por exemplo, um recurso. O sistema Alocar, ele é integrado, ele tem algumas atividades integradas ao Google Maps. Então, olha uma situação, né? Eu tenho aqui na minha locadora 30 betoneiras e todas estão locadas. Eu consigo listar no Google Maps aonde estão cada uma destas betoneiras. Ele coloca um pin lá no mapa onde está cada uma das minhas betoneiras. E quando eu coloco o mouse em cima desse pin, ele me mostra qual é o contrato, qual é o cliente e se essa locação, se ela está dentro do prazo, se ela está, a gente chama de próxima do vencimento do período de locação, ou se ela está no período vigente. Você quer uma informação mais rica do que essa? Eu quero saber, por exemplo, eu tenho um cliente que tem várias obras. E esse cliente me ligou e eu quero saber fisicamente, no mapa, aonde estão os equipamentos que foram locados para esse cliente. Ele tem várias obras distribuídas na cidade, e aí eu quero saber no mapa aonde estão esses equipamentos. E aí eu volto, dou um passo atrás. Como é que o Google Maps monta essa posição? Pelo endereço, certo? E aí você vai lá ver o endereço. Eu já vi cada coisa cadastrada no endereço atrás do supermercado legal. O Google não sabe aonde é atrás do supermercado legal. Então,
Aí, ai, mas que chato, tem que colocar aqui certinho o endereço. Então, se você quiser fazer o uso desses recursos posteriormente, tem, né? Senão, não vai adiantar. Eu tenho um cliente em Minas, no interior de Minas. Já há muitos anos ele é cliente do Locar. E quando ele começou a ser cliente do Locar, um dia ele me ligou e disse assim: ô Ana, eu não quero imprimir os meus contratos de locação. Eu falei, mas o contrato de locação é um instrumento muito importante, ele tem valor judicial. Por que você não quer imprimir? Perguntei para ele. Ele falou, porque aqui no interior de Minas, aqui a gente anota mesmo assim, no comprovante de entrega mesmo, o sujeito assina que recebeu e fica por isso mesmo. Aí ele me perguntou, eu obrigatoriamente preciso imprimir? Falei, não, obrigatoriamente não. O sistema precisa que você gere o contrato, porque você vai acompanhar o faturamento, os períodos, né? O contrato é o coração do seu negócio aí com o seu cliente. Mas se você não quiser imprimir, não tem problema. E foi indo. Passou uns 6 meses, ele me ligou. Ana, estou precisando muito da sua ajuda. Falei, nossa, o que aconteceu? Ele disse assim, eu tenho mais ou menos uns 80 mil de inadimplência. Eu falei, e aí? Ele falou, então, eu não consigo fazer nada com essa inadimplência. Eu falei, como assim? Ele falou, é assim, ó, eu não imprimia os contratos, meus clientes não assinavam, e eu não sei mais o que eu faço. O que você me sugere? Eu fiquei mais amarrada que ele, né? Por quê? Porque eu brinco aqui 2 coisas, né? Economia na base da porcaria não vale a pena. Não vale. Então, tem algumas coisas alguns processos que a gente tem que ficar atento, né? Aqui a segunda parte daquele relatório do gerente virtual, que eu até já mencionei, onde ele mostra os grupos de equipamentos e como que esses grupos estão compondo em quantidade, em percentual, em valor e em percentual no total locado no mês apurado. E aqui na lateral direita é um gráfico que eu extraí do dashboard que mostra quais são os 10 equipamentos mais locados no período apurado. Ninguém, Marô? Ninguém quer falar comigo? Eu não sei, esse povo tem uma vergonha, ou fome, porque já são 8h10, ou vergonha, eu não sei ainda, não consegui descobrir, mas um dia eu descubro e eu te conto. Então, eu não vou passar esse apuro nunca, né? Porque como eu fui professora só 20 anos, falar é comigo mesmo. Deixa comigo aqui que eu fico batendo um papo mesmo que unilateral, não tem problema não. Bom, um outro problema que a gente detecta nas locadoras é a falta de gestão das manutenções, né? As manutenções, inicialmente, quando a locadora é nova, que os equipamentos são novos, ela passa meio assim, o pessoal faz um pouco de vista grossa com a manutenção. Mas a partir do momento que eles conseguem medir, né, o quanto está sendo gasto com manutenção, isso passa a ser um item fundamental na gestão da locadora. Então, o sistema Locar, ele tem um controle de manutenções preventivas. Então, quando você cadastra um grupo de equipamentos,
patrimoniados, né? Porque o que você não consegue identificar, você também não consegue gerenciar a manutenção. Então, os equipamentos que são identificados, que são patrimoniados, quando você cadastra esse grupo de equipamentos, você cadastra também de quanto em quanto tempo você quer que o sistema te avise sobre a manutenção preventiva. E isso é um recurso muito importante, porque se você pensar que a manutenção, ela gera um desconforto com o seu cliente, porque quando você loca um equipamento e aí lá nas primeiras horas de uso, esse equipamento para, e muitas das vezes para por falta de manutenção preventiva, isso vai gerando um desgaste com o seu cliente, um atraso na obra, além de gerar custos para você. É o custo de você buscar e levar esse equipamento para arrumar, e não necessariamente o problema foi ocasionado pelo cliente. Então, a manutenção preventiva, ela é muito importante. Então, ter esse controle é fundamental. Nós trabalhamos com checklist, né? Nós temos um checklist padrão que atende a uma gama grande de equipamentos, mas os nossos clientes têm a possibilidade de customizar checklists. E dentro do sistema Locar, a gente consegue também fazer a gestão de 3 tipos de manutenções. Então, a gente tem o primeiro tipo de manutenção, que é a manutenção preventiva, que é quando a locadora conserta os equipamentos da própria locadora e os custos serão da própria locadora. Então, é o que a gente chama de manutenção preventiva. A gente tem um segundo tipo de manutenção quando você vai fazer a manutenção de um equipamento da locadora, mas quem ocasionou o problema foi o cliente. Então, quem vai custear essa manutenção é o cliente, é outra parte do sistema Locar. E como a gente atende uma série de locadoras que aproveitam do seu estoque de peças e dos seus mecânicos e oferecem a manutenção de equipamentos de terceiros, que a gente chama aqui de assistência técnica, então a gente tem aí um terceiro tipo de manutenção que também é assistido pelo sistema Locar. Tocou o telefone aqui. Será que era alguém querendo suporte uma hora dessa, hein, Marô? Melhor que suporte é querendo contratar o sistema Locar, né? Pois é, já vou dar uma bronca na galera aqui. Como é que ninguém atendeu? Pelo amor de Deus. Por quê? Os 20 e 13, o povo tá aí para fechar negócio? A minha galera tá toda aqui. Lerê, 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 lerê. Vou denunciar você, trabalho escravo. Nada, já pedimos uma pizza, já depois que terminar a gente faz o fechamento em grande estilo. Um outro problema que eu consigo detectar aqui é na parte a parte deficitária da gestão dos contratos, né? Então, os contratos, eles sofrem operações, né, que são as renovações, os faturamentos, as substituições, a inclusão de itens, as renovações. As notificações são muito importantes nessa gestão, porque eu sempre digo assim, se a notificação não está sendo atendida, ou se o relatório, por exemplo, mostra que tem muitos contratos vencidos, alguém está deixando de fazer o trabalho. Tem alguém falhando nessa situação. Então, a gente, para tentar minimizar esses atrasos e esses problemas e agilizar
né, o dia a dia das locadoras, a gente implementou esse painel de gestão de contratos. Então, nesse painel, a gente concentra todos os contratos que estão ativos, que estão vigentes, e aí a gente tem alguns filtros para saber os que estão vencendo, os que estão vencidos, os que estão sem faturamento. E em cima desses contratos, eu tenho aqui as principais operações, né? Eu consigo dessa mesma tela renovar, devolver, faturar ou simplesmente observar os detalhes de um contrato que incluem toda a vida, né? Todo o histórico daquele contrato, juntamente com as suas substituições e os seus faturamentos. Eu vou só para os meus 2 últimos itens aqui, porque eu acho que, apesar de... Por mim, eu ficava aqui tranquilamente, tá? Horas a fio, mas vai ficando muito demorado, né? O faturamento, a gente percebe aqui no suporte, no faturamento, como principais problemas, né? Quando você vende um sistema, né? Quando você usa um sistema, a principal, com relação ao faturamento, a principal finalidade desse sistema é calcular para você o faturamento, é fazer o faturamento para você. Porque aqui é que a gente percebe que estão embutidos os maiores erros e os maiores problemas. Então, sempre que um cliente nosso liga e fala assim, eu calculei aqui na calculadora e o sistema tinha que cobrar tanto. Eu falo, não, o sistema tinha que cobrar o que ele está cobrando aí. Agora, se você devolveu em outro dia, se você fez o contrato com valor errado ou diferente do que você realmente queria, eu sempre digo, se você precisar calcular alguma coisa manualmente, liga no suporte, porque você está fazendo alguma coisa errada. O valor a ser cobrado tem que ser calculado pelo sistema. Esse é o objetivo. Senão não precisava do sistema, né? Podia voltar para planilha, podia voltar para talão de nota, o que for, né? E o que é que eu vejo de preocupação aqui? Como que a sua locadora hoje controla a inadimplência? A inadimplência hoje, ela mais do que nunca, ela é um problema sério. E como que a sua locadora controla essa inadimplência? Lá naquele relatório que eu falei para você do gerente virtual, a gente tem o acompanhamento, inclusive da inadimplência. Qual é o percentual de inadimplência que eu estou tendo? E o que eu vou fazer com esses inadimplentes? Uma outra preocupação com relação ao faturamento é que, assim, lógico que não me cabe, né? Que eu já assisti várias lives aí, várias reuniões na ALEC, falando sobre a parte de impostos, e é uma coisa que me assusta, porque o que eu tenho de clientes que ligam, na verdade não os meus, que já são clientes do sistema local, quando a pessoa vem para contratar o sistema, ela pergunta assim, emite nota de serviço? Primeira pergunta. Eu falo, não emite. Porque a locação não é um serviço. Olha, a lei é a 116. Olha, como é que você... qual é o seu CNAE? Como você está enquadrado? E eu não entendo lufas de contabilidade. Não é a minha praia. E nunca vai ser. Mas eu percebo que as locadoras, elas têm muita dificuldade em entender aonde elas estão enquadradas fiscalmente falando, contabilmente falando. E o que acontece?
os contadores, eles estão muito acostumados a trabalhar com loja, com venda, com comércio e com serviços também. E eles não estão habituados a trabalhar com locação. E aí, o que é que acontece? Se você fala que eles não precisam e não devem e não podem emitir nota de serviço, vou mandar meu contador te ligar. Tem alguma coisa errada aí. Eu falo, isso, pede para ele me ligar, que dentro do que eu conheço, eu vou explicar para ele. Vou mostrar para ele o documento que a locadora precisa emitir. Né? Então, eu vejo como problema no faturamento quando a pessoa chega à conclusão de que ela tem que fazer algum cálculo manualmente, eu já digo, tem alguma coisa errada aí. Volta, vamos ver por que isso não está dando o valor que você esperava. Segundo, como que a sua locadora está controlando essa inadimplência? Você tem recursos para isso? Terceiro, você conhece a legislação de locação? Você sabe que documentos você precisa emitir? Eu volto. O sistema Locar não é um sistema contábil e não vai ser, nunca vai ser. É a mesma coisa do marketing, né? Eu não sou um software de marketing. Eu sou um software específico para locação. Então, eu tenho que atender às demandas da locadora no segmento locação, certo? E aí, na parte de faturamento, eu percebo também um retrabalho. Por que um retrabalho? O sistema Locar está integrado com os principais bancos, com as principais instituições financeiras. Então, você tem a possibilidade de emitir boletos diretamente pelo sistema Locar. E aí, a pessoa fala, mas qual que é a vantagem disso? Fala, a vantagem disso é que você não vai precisar cadastrar seu cliente no site do banco, você não vai precisar entrar lá e emitir o boleto. Você vai fazer tudo por aqui. Então, você elimina uma etapa. E aí eu falo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que gerar uma remessa e mandar simplesmente a remessa para o banco. E aí é o que me assusta. Mas não faz isso sozinho? Né? Tem bastante coisa que a gente consegue automatizar, mas muito dificilmente uma instituição financeira vai deixar um sistema de terceiros fazer acesso na sua base. Concorda? Nem nós deixamos outros acessarem as bases do Locar. Imagina se o banco vai deixar um outro sistema acessar a base dele. Então, a nossa função é fazer essa ponte, né, entre o banco e a locadora. Falando, por último, com relação ao financeiro, a gente tem uma preocupação que muitos possíveis clientes nos ligam preocupados com o faturamento. Eu entendo que o faturamento é o que move a locadora, né? Porque se a locadora não faturar, ela quebra. Se ela quebrar, ela não vai ser cliente do sistema Locar. Então, eu entendo a preocupação do faturamento. Só que eu também acredito que a locadora precisa se preocupar com a relação das despesas. E aí a gente entra no nosso controle financeiro, que é um controle de contas a pagar e contas a receber. Tudo isso classificado em um plano de contas cadastrado pela própria locadora. Então, cada locadora vai criar a sua classificação. E a partir daí vão sair os DREs, os relatórios.
e as notificações do que eu tenho que pagar em cada dia, em cada semana. Você sabe quando a gente percebe que eles não estão usando a parte das despesas? Quando eles esquecem de pagar o boleto do sistema local. Primeira coisa que eu digo, você não colocou essa despesa lá no seu controle para te avisar que você tinha essa despesa para pagar? Não. Eu falo, olha, então o seu controle financeiro está falhando. Precisa prestar um pouco mais de atenção nesse sentido. Então, a gente vai, no dia a dia, né, amarrando até o ponto de que o cliente passa a utilizar a grande parte dos módulos. A gente tem no site uma variedade bem grande de materiais. E aí, de uns 2 anos para cá, a gente fez a opção de trabalhar com conteúdos ricos. E nós temos uma seção no site, que é uma seção de e-books, onde nós produzimos alguns materiais baseados na nossa experiência de mais de 10 anos atendendo locadoras. A gente colocou, então, lá no site, a gente produz, né, meio que sistematicamente, e-books. E esses e-books, eles não são especificamente, com exceção desse mais aqui do cantinho direito, que é especificamente sobre o sistema, todos os outros são materiais que enriquecem o processo de gestão da locadora. Então, são materiais amplos, que abrangem as várias vertentes de gestão e mostram recursos e ideias e sugestões, né, de como você pode fazer uma gestão mais eficiente. Lá no site a gente tem também uma série de vídeos, mas aí já são vídeos mais específicos do sistema, né? E essa parte de e-book que é uma parte de mais assim abrangente, né, de gestão propriamente dita. E aí a gente trabalha com a modalidade de teste. Quem quiser pode entrar em contato, aí tem os nossos canais de comunicação. Nós disponibilizamos para testar por 30 dias. Nesses 30 dias a gente dá suporte, faz treinamentos, né? Então, tenta nesses 30 dias mostrar como que o sistema vai melhorar a operação, o operacional e a gestão da locadora. Me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta. Alguém tem alguma dúvida, gente? É uma reunião, podem falar. Bueno, eu tenho uma outra dúvida. Vamos lá, Renato. Nós colocamos alguns equipamentos, como, por exemplo, uma politriz, onde a gente manda junto, ou até mesmo uma ferramenta mais fácil. Um cortador de piso, onde a gente manda a máquina e a gente cobra pelo milímetro do disco de corte utilizado. Como é que eu posso, na hora de fechar o contrato, ou fechar a devolução da máquina, colocar ali o consumo do milímetro utilizado? Para que eu possa ter isso depois em relatórios e saber, em disco foram gastos, eu arrecadei X reais em volume de discos utilizados. Certo. Se você falasse para mim assim, eu quero só cobrar, você já sabe, né? Cobrar eu já sei. Eu coloco cobrar, você já sabe. no adicional e cobro. Isso. Tá, tudo bem. Mas aí seria interessante, eu estou colocando isso, porque assim, realmente eu sinto uma necessidade de saber a receita por esses que a gente chama aí de consumíveis. Então, eu preciso saber o quanto é a receita de disco, quanto é a receita de segmento diamantado, quanto é a receita de discos de Scott-Brite, por exemplo, utilizados em ceradeiras. A sugestão que a gente te dá é a seguinte: você tem lá um cadastro que a gente chama de produtos e serviços.
Se você for lá no sistema, você vai ver em cadastro, produtos e serviços. A gente aconselha você a cadastrar ali o milímetro de disco ou disco de corte, todos os produtos e os serviços que você porventura queira agregar às suas locações, ok? Ok. E aí, se você quiser ter essa medida, ou seja, se você quiser depois ter a apuração de quanto foi faturado, por exemplo, com disco, com lixa, com broca, né? O conselho que a gente dá é você fazer uma fatura extra de contrato de locação. Ou, se não tem um contrato de locação, você pode fazer uma fatura extra sem contrato de locação. Por quê? Porque se você fizer dessa forma, você vai conseguir ter a apuração por item. Mas eu tenho que fazer separado do contrato. Eu não conseguia... Você fez o seu contrato normal, da sua politriz. Você fez seu contrato normal, você vai ter a fatura de locação normal do seu contrato. E aí, nesse contrato em específico, você quer cobrar X milímetros de disco que o sujeito gastou. Isso. Então, lá na tela principal tem aquele botão, fatura extra de contrato. Então, você vai fazer uma fatura extra dos milímetros gastos de disco e aí você vai ter isso apurado no final do seu período. Entendi. Depois, se você quiser, a gente faz um acesso para você amanhã, né? Beleza, veremos sim. Tá legal, obrigado. Tá bom? Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoas? Não, todo mundo quietinho. Então, Ana, acho que é isso, né? Por mim, eu estou à disposição, né? Durante a semana, nos nossos canais aí de comunicação, e aí se alguém quiser... Ah, Ana, tem uma pergunta do Eric. Vamos lá. Qual a diferença da Locar em relação aos concorrentes? Eu acho complicada essa pergunta. Eric, eu acho bem complicada, porque assim, eu acho que ela vai poder te responder essa pergunta no privado. Né? Eu acho... Concorda, Ana? Eu acho assim, eu só acho difícil responder. Primeiro que para você fazer uma comparação, você precisa conhecer a fundo, né? Eu não consigo, por exemplo, falar assim, ó, o sistema Locar tem a operação X e o sistema Y não tem essa operação. Eu não sou capaz de fazer essa comparação, né? Eu acho que a gente pode salientar, talvez, seja quais são os benefícios, quais são as qualidades, quais são os recursos diferenciais, né? Talvez seja por aí. Mas como é o nome da pessoa, Marô? Eric. Eric, eu não estou te vendo aqui. Ele fez pelo chat? Ele fez pelo chat. Tá, aí eu te convido a fazer uma demonstração. Entra em contato conosco e eu te mostro, né, na demonstração, a minha equipe aqui te mostra o que a gente tem de diferencial. E aí você vai conseguir dizer, né, se realmente é algo que te surpreende, que te atende ou não. Eu acho bem complicado comparar. Eu acho que também é complicado. Eu não acho nem ético. Né? Porque assim, é que nem carro. Você tem vários carros do mesmo padrão, né? Quando eles falam, assim, o carro, o Corolla, o Civic, o Azira, o que o valha, mas cada um tem os seus diferenciais, vai do que você gosta, do que você quer, do que te agrada. Lá na fábrica do Corolla, ele não vai falar para você, ó, o Azira não tem isso aqui. Né? Nem sei, porque eu não conheço muito o carro, né? Provavelmente o Azira é da mesma marca de um desses daí que eu falei, que eu sou uma orelha para carro, né? Mas então, assim...
Mas assim, eu acho muito chato, quer dizer, quando, por exemplo, eu vou trocar de carro e coisa e tal, quando eu entro numa concessionária e o cara fala, mas o tal carro não tem, eu já saio, eu já sei que não é naquele que eu vou. É engraçado isso, eu não curto, entendeu? Então é a propaganda por conflito, né? Sim. Já é uma coisa que eu não gosto. Mas enfim, então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer muito a Ana pela Eu que agradeço. disponibilidade, esses 20 anos de experiência na educação fizeram esse jeitinho bárbaro, didático, que fez até a pessoa loira, avessa à tecnologia, entender aqui. Foi muito bom. Obrigado, Ana. Que bom, Obrigada, eu que Renato, agradeço. pelas suas considerações que ajudaram ao rumo da coisa aqui. Me ajudou bastante também. Obrigadão, Renato. Obrigado a vocês. E a gravação dessa reunião vai estar disponível amanhã no canal da LEC. Aí eu informo a todos. E quem precisar de informação, Ana, coloca os seus contatos aqui no chat, por favor. Seu telefone e e-mail. Quem precisar de alguma informação, quiser a demonstração do produto que não foi feita aqui, para poder navegar pelo sistema, né? Para entender melhor, o sistema Lucar faz a demonstração numa boa, é só marcar com eles. A Ana vai colocar o contato dela aqui. E quem precisar também de alguma informação referente ao sistema Lucar, pode passar um e-mail para mim, eu vou colocar aqui. Caso, eu passo para a Ana. A Ana está colocando dela aqui também. Edival, a Ana está sempre online à disposição. Converse com ela, sei que você vai ficar satisfeito. Eles têm um suporte 7x7. Não é um suporte que se limita a fazer, só responder o que você pergunta. Isso que é legal, entendeu? Você deu para ver pelo gerente, como é que se chama? Gerente virtual? Ana, você está sem microfone. Você está sem microfone. Isso. Voltei. É o gerente virtual que chama? É o gerente virtual. Então, Edival, você vê que eles têm um gerente virtual. Então, assim, é uma puxada de orelha na gente, o gerente virtual. E põe seu telefone também, Ana. Tá bom. Ele é WhatsApp também? Também. Legal. Porque hoje o WhatsApp quebra um galhão, né? Então é isso, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. E dia 1º... amanhã tem o quarto módulo do curso da NR18. Nós vamos ter um 5º módulo. Amanhã a gente vai contar para vocês. E no dia 1º de setembro, na terça-feira da semana que vem, nós vamos ter o 3º treinamento comercial para vendedores das locadoras sobre ferramentas a bateria da DeWalt, tá bom? Então, boa noite, bom descanso, valeu, Ana, obrigada a todos. Abração. Obrigada, um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau.